Vamos tratar agora das duas mulheres mais interessantes do filme. É uma pena até que o Coppola não tenha querido usar a mesma atriz, seria uma coisa fabulosa. Que são elas do primeiro e do terceiro filme. Tá certo, o tempo que passou entre um e outro, entre a gravação de um e outro, provavelmente não teria permitido que fosse a mesma atriz. Mas são a Apolônia, que é a mulher do Michael na Sicília, e a Mary, filha do Michael na Sicília. E ela acaba aparecendo bastante tempo na Sicília. Só que ela aparece como um estranho no ninho. A Apolônia, quem ela é? A primeira cena em que eles se encontram é fabulosa. Ele, perseguido, andando com os guarda-costas dele lá pelas montanhas, sobe morro, desce morro, um lugar até bem parecido com Minas Gerais, né? Poderia ter sido gravado aqui, mas está ele lá andando e os dois guarda-costas dele, cada um com uma lupara, né? Aquela espingarda de cano cerrado, e ele vê a moça o vê e para o mundo, para tudo. Assim, o que os franceses chamam de coup de foudre, né? Aquele amor à primeira vista, aquela paixão súbita. Chega na cidadezinha de Corleone, começa a falar da mulherada, descobre-se que é o pai dela, que fica mortalmente ofendido por terem descrito a filha dele como sendo uma mulher bonita, tentadora. Por quê? Porque são perigosos aqueles homens com aquelas luparas andando ali. Um deles pode tentar agarrar a menina à força até. O papel dele, pai, é de proteger a família. Então ele vai dizer, não conheço, não existem mulheres assim aqui. Quer dizer, ele já sobe nas tamancas, fica furioso. E aí vem, isso é uma cena belíssima, porque a gente pode perceber o Michael, que era aquele apogeu da modernidade, era o cara que afrontou as ordens do pai, como a gente vê naquela cenazinha de flashback do segundo filme. Ele afrontou o pai, ele foi contra as ordens do pai. O pai tinha dado um jeito para ele se livrar do exército, mas ele não só foi servir, como foi servir como marine e volta com um monte de condecorações e coisas. Quer abraçar mais a causa da modernidade do que se tornar um marine. Ele é o soldado da modernidade. É o soldado moderno por definição. E ele vai para a guerra, volta como herói de guerra, né? Até um dos policiais que tenta defendê-lo quando ele está na porta do hospital, lá quando vão matar o pai dele, e ele consegue evitar. O capitão quebra o queixo dele com um soco. Diz ele é um herói de guerra. Ele não tem ficha. Quer dizer, ele para a modernidade, ele é o herói de guerra. Ele é o cara que não é criminoso. Até que ele toma o soco dessa modernidade, que ele percebe ser corrupta, mata, como vingança puramente tradicional, mata o cara que deu o soco nele, o cara que mandou matar o pai dele, vai para Sicília, e aí na Sicília ele se apaixona por essa moça. E aí o que ele faz? Ele chega e fala para o pai dela, com alguém traduzindo para garantir que ele vá ser perfeitamente entendido, que ele quer casar com ela, ele quer conhecê-la junto da família, respeitosamente. Quer dizer, ele não quer fazer dela um objeto. Ele não é um estuprador. Ele não é alguém que vai agarrar ela à força. Ou ele não é alguém que vai ficar fazendo joguinhos. Ele é alguém que tem a hombridade de chegar e dizer, não, é isso que eu quero, é isso que eu busco. Fala isso abertamente para o pai dela, e aí tem todo aquele ritual de corte, que é um ritual belíssimo, né? A família dela reunida, depois ele saindo para passear, para se conhecer, com todas as tias andando atrás, pelas estradas de chão lá, e os dois andando, conversando, mas para garantir a honra da moça, né, vai a família toda junto. Aí hoje em dia, para a modernidade, muita gente vai dizer, mas poxa, né, papo furado, né, garantir a honra da moça. É garantir a honra da moça.
É garantir que ela não vá ficar sendo tida como uma mulher que não tem essa capacidade de se manter dentro daquele objetivo, que é onde está a condição feminina. E a ordem tradicional reconhece isso. A condição feminina, o que diferencia a mulher do homem, eu costumo dizer, é que se você precisa carregar 100 quilos por 10 metros, você dá esses 100 quilos para um homem. Se você precisa carregar 10 quilos por 100 quilômetros, você dá para uma mulher, porque ela não vai desistir. Então, uma mulher que desiste de uma relação, desiste de outra, desiste de outra, desiste de outra, o que ela está fazendo é minando a própria feminilidade. E essa honra dela, tal como é percebida na sociedade tradicional, é essa honra dela de se manter dentro daquele projeto a longuíssimo prazo. Porque é um projeto de várias gerações. Né, de se ter essa vida, essa continuação dela se tornar um dia a matrona, como a própria sogra dela, que ela nem chega a conhecer, né? Que nós vimos na aula passada, a Mama Corleone, que é aquela matrona que domina aquilo tudo. Ela domina aquilo tudo por quê? Porque ela deu condições ao marido dela de dominar aquilo tudo. Sem ela, ele não seria ninguém. E a Apolônia, ela se percebe como alguém assim. Ela ficaria mortalmente ofendida se ele chegasse e puxasse ela, vocês vão pegar um cineminha? Ela ia dizer, eu não sou mulher de psios, eu não sou mulher de cineminhas, o que é isso? Por quem você está me tomando? Dentro daquela condição de respeito, né, ele sendo um homem de uma certa nobreza, se percebe pelas circunstâncias, tudo aquilo, todas aquelas cenas poderiam ter acontecido 500 anos antes, 1000 anos antes. Todo aquele casamento. Agora, como que chega a um fim aquele casamento? Ele chega a um fim extremamente trágico. Quando a ganância americana, o dinheiro americano, esse dinheiro moderno, ele chega lá e consegue corromper o guarda-costas dele, que bota uma bomba no carro. E aí, quando ela liga o carro, ela morre. É até interessante que se tenha escolhido o carro. Quer dizer, por que essa bomba está no carro? Por que essa bomba não está em outro lugar? Talvez até pela relação, né, do carro com esse mundo de onde vêm os carros, que teria ficado lá para trás nos Estados Unidos. E aí ela é praticamente esquecida, a Apolônia. Ela é esquecida, mas ela nunca é esquecida. A gente vê no terceiro filme, Final da Vida, do Michael, em quem é que ele pensa? Na Apolônia. E ele dançando com a Apolônia, ele rindo com a Apolônia. Por quê? Porque ela, que era a mulher dele de verdade. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele passa um ano até que ele decide e vai lá atrás daquela mulher pela metade, que é a Kay, uma mulher moderna. Aí ele chega, fala para ela um monte de mentiras, eles se casam, se divorciam. Quer dizer, toda a fábula moderna acontece, a fábula moderna que teria acontecido sem isso, mas ela acontece depois de ter havido esse casamento de verdade. Mas desse casamento moderno, isso que é uma coisa muito interessante, uma dessas brincadeiras do destino, se fosse verdade, se não fosse literatura, né? É que nasce esta outra mulher magnificamente tradicional, tanto no seu físico, de italiana pura, parece que não herdou um gene da Kay, que é a Mary. Agora, aonde que ela vem? Ela vem já num mundo de plena falsidade. O mundo do terceiro filme é um mundo em que a religião é uma farsa. É um mundo em que o amor é uma piada.
em que, como o próprio Michael diz, quanto mais alto eu subi tentando me afastar da sujeira, mais sujeira eu achei. Quer dizer, é um mundo em que a decadência é aberta, a podridão é escancarada. E aí, tadinha, aquela mulher, que seria uma mulher maravilhosa, que seria uma mulher magnífica, se ela tivesse podido florescer dentro do ambiente tradicional, para o qual ela visivelmente foi desenhada, por assim dizer, apesar de não ter sido criada para isso, porque ela foi criada pela quê? Ela foi criada por uma mulher moderna, foi criada dentro do mundo moderno. Mas a gente olha aquela italianona, aquela mulher que vem de outro mundo. Não é aquela coisa pálida, ela é viva, ela dança, ela é forte. Ela é uma mulher que não aceita um não como resposta. É uma mulher de fibra. E onde é que ela está? Ela está no meio da falsidade. O Michael cria uma fundação para limpar o nome sujo dentro da modernidade da família, para deixar de ser uma família de gangsters e se tornar uma grande família de filantropos, coisa que inclusive é uma tradição dentro da modernidade. Se a gente for ver a maior parte das instituições filantrópicas e dos grandes nomes de famílias americanos vêm dos chamados robber barons, os barões ladrões, os caras que conquistaram sua fortuna inicial de uma maneira não muito limpa. Então ele, dentro dessa tradição moderna, ele tenta pela filantropia, uma filantropia moderna, uma filantropia anônima, uma filantropia impessoal, uma filantropia que não tem nada a ver com o que o pai dele fez, pegando aquele menininho irlandês e trazendo para dentro de casa e levando para estudar na melhor faculdade de direito do país. Isso é filantropia de verdade? Isso é caridade de verdade? Não, ele assina um cheque de X milhões de dólares para cá, X milhões de dólares para lá, e aí os outros mafiosos, eu quero juntar o meu nome, e assinam um cheque. Que caridade é essa, né? É uma caridade cuja fachada é a Mary. Quer dizer, ela é usada como fachada, o pai dela mente para ela dizendo que ela não é só uma fachada, e aí ela se apaixona. E por que ela se apaixona? Por alguém que vai respeitá-la? Não. Ela se apaixona pelo impossível. Pelo primo dela, quer dizer, alguém que já é proibido a ela, tanto pela ordem moderna quanto pela ordem tradicional. Ou seja, já é uma paixão que é completamente fora da lei, anômica. É até interessante a gente perceber que quem se choca com a cena dos fantoches é a Kay. Quando ela está, a mãe dela, a mãe moderna dela, está na Sicília, eles veem aquela cena dos fantoches brigando, e o fantoche diz, você se casou você fugiu com seu primo, minha filha, e por isso eu te matarei, e crava a espada nela. E aí a mãe moderna dela faz, ai, que coisa horrível, morte, sangue, que nojo. Eu quero viver num mundo asséptico, em que quem vai morrer no hospital escondido. A gente nunca vai ver essas nojeiras. A ideia da modernidade é essa, esconder a morte, como a gente vê na parte sobre a morte, é esconder o nascimento, é esconder isso tudo, né? E ela fica com nojo do quê? Dessa morte da menina que fugiu para casar com o primo. Quando a filha dela, quem é? É a menina que quer fugir para casar com o primo. Então o amor dela é o amor mais errado possível, não tem como funcionar. O papel dela na sociedade, que seria de construir alguma coisa, de servir para fincar essa visão de longo prazo que só a mulher tem, e a partir daí trabalhar em conjunto com o homem, com o marido dela, sem que nenhum dos dois seja o grande bambambam, mandão. Os dois estão trabalhando juntos, cada um fazendo a sua parte, para construir, cavar um feudo, né, como a Mama Corleone fez, na avó dela.
ao invés disso, ela é posta como fachada, a moreninha bonitinha que entrega o cheque para o cardeal, para o político, para quem quer que seja. Então ela é colocada em uma situação de que ela não pode sair atrás de outra. Uma sinuca de bico atrás de outra. Ela é uma mulher que não consegue encontrar um lugar. Nem um lugar falso na modernidade, um lugar de mulherzinha burguesa que vai ficar espanando os móveis, ou um lugar de mulher trabalhadora que vive sozinha e não tem filhos, ou sei lá o quê, qualquer outro das funções que se pode tentar dar na modernidade para a mulher, nem o lugar da mulher tradicional, nem nada, ela está perdida, ela está no ar. E acaba, no fim, o que acontece com ela? Ela toma bala que não era para ela. Ela toma bala que era para o pai dela. E ela morre. Ela morre tão tragicamente quanto a Polônia, de quem ela, na verdade, parece ter sido filha, parece que era para ser filha. Ela morre tão tragicamente quanto a Polônia. As duas morrem e, no final do terceiro filme, o que a gente vê? A gente vê as duas se misturando na cabeça do Michael. O Michael, já velhinho, ele sonha com o quê? Com ele dançando com a filha, com ele dançando com a Polônia. Com ele dançando com quem? Com a vida. Porque essas duas mulheres, elas fazem um papel, em última instância, que é o papel da mulher, é o papel da vida. É a vida, são as duas que poderiam gerar a vida. São as duas que poderiam levar adiante as gerações. São as duas que poderiam florescer. E nas duas esse florescimento é cortado. Nas duas a morte chega e domina, e impede que alguma coisa aconteça. Uma respeitada, mas morta por uma traição. Por uma entrada da modernidade, né? Um automóvel, um sujeito que ganha dinheiro, botar uma bomba no automóvel, um modo traiçoeiro da modernidade entrar e ela morre, a Polônia. A outra, morta no meio de um tiroteio absolutamente sem sentido, um assassino fantasiado de padre, matando por ordens de alguém que já foi morto, uma coisa completamente sem sentido, na escadaria de um teatro. E acaba aquelas duas vidas, aquele vício, aquele vigor, aquela força feminina, aquela vida. Essas duas mortes são, na verdade, talvez até as mortes mais simbólicas do filme inteiro, da trilogia inteira. Por quê? Porque tantas mortes acontecem, como a gente vê na parte falando de morte desse curso, tantas mortes acontecem, mas são mortes utilitárias. Nessas duas, quem morre é a vida.